que a gente saiu um pouco da política, eu queria entrar, Marcos, no esporte. E assim, pô, você cobriu sei lá quantas Olimpíadas e Copas do Mundo. E, e assim, você entrevistou Senna, Jordan, Pelé. Pelé, muitas vezes. Aham. Tyson, Aham. Schumacher. Tem mais um assim gigante que é Phelps. Phelps. O Phelps. Usain Bolt. Então, pô, Bolt. O que você encontrou de comum nessas figuras? Porque assim, são caras que lidam com níveis de superação jamais vistos. O que você absorveu assim, de conversar com eles? O que você conseguiu captar que você falou? Se é que existe isso, tem alguma coisa em comum? Tem um fio igual em todos eles? Sei lá, o olhar, a fala, não sei, a emoção, a paixão, a disciplina. O que era? Você conseguiu ver se tinha alguma coisa? Você achou isso? Porque são ícones muito, assim, fora da curva. Eu diria que, com exceção do Pelé, que eu diria que é uma pessoa mais normal, todos os outros, inclusive o Senna, eram pessoas obcecadas pela vitória. Obcecadas. E eu acho assim que é importante a gente enxergar que o esporte de altíssimo rendimento é uma atividade de 100% de obsessão. Quer dizer, a tua vida só gira em torno daquilo. Já conversei com alguns Para e é você isso que eles ser o falam. primeiro, você tem que ser absurdamente focado naquilo ali. Em detrimento de uma normalidade necessária nas relações humanas. O que eu digo isso? É que você não é uma boa pessoa. Quando você só pensa em você e no teu sucesso e não olha para o lado, você não é tão bom marido, você não é tão bom pai, você não é tão bom amigo, porque tudo gira em torno do teu sucesso. E esse é o preço que se paga. Sim, com E certeza. tem que se pagar. E o custo é esse. Quer dizer, você quer ser o melhor Mas do eles mundo? sabem disso, né? Eles sabem disso. Eu não sei o quanto isso é uma... A competição e a vontade de ganhar é uma coisa que você vai construindo, né? Quer dizer, você tem na personalidade, mas à medida que é um vício, que quanto mais você ganha, mais você quer ganhar e você nunca está satisfeito, né? Você é campeão mundial, você quer ser bicampeão mundial. Você quer bi, você quer ser tri, entendeu? E é uma coisa que enquanto o teu corpo pode e aguenta, você não larga esse osso, né? Então, o que eu vejo é que há uma discrepância enorme entre a noção esporte é saúde, esporte é bom para as pessoas, esporte é convívio, esporte é aprender a ganhar e perder, esporte é tolerância e a realidade do alto rendimento. O alto rendimento é separado disso tudo. Porque eles mas são é o que todo ícones, mundo, né? mas é o que todo mundo admira. Mas é porque é bonito de ver a realização, né? O quanto que você ultrapassa barreiras. Eu acho que isso que todo mundo gosta. Mas o que você via diferente no Pelé? Porque você falou, não, o Pelé não era tanto assim. Porque eu acho que o Pelé, claro que eu não conhecia o Pelé do auge, melhor do mundo. O Pelé melhor do mundo foi o início dos anos 60, né? O início dos anos 60. Eu já conheci o Pelé pós-jogador, né? Eu virei jornalista em 83. Ele já nem jogava mais. Agora, o brasileiro não se dá conta do que o Pelé é no mundo. Não tem ideia. Me lembro de estar no interior da Rússia, numa cidadezinha. Os comunistas não gostavam de religião e fecharam. Tem várias regiões da Rússia que são muçulmanas, né? Tatarstão é uma delas. Era uma cidadezinha do Tatarstão onde a mesquita tinha sido transformada num depósito. Não podia se rezar lá. E depois, já na abertura, já estava voltando a ser mesquita. E eu encontrei um velhinho, e o velhinho, perguntei para ele, estava falando assim, quando ele viu que eu era brasileiro, ele falou, eu vi o Pelé jogar. E a cara dele se iluminou. Sabe, do tipo que o cara viu o Pelé jogar uma vez em Moscou. Numa época que não tinha internet, televisão, nada disso. O cara viu no estádio o Pelé jogar e o cara ficou maravilhado. A eleição da Olimpíada para o Rio de Janeiro foi Lula e Pelé. O Nussmann, né, levava os dois, tinha congressos, né, da Oceania, da África, dos comitês olímpicos, né, da Ásia, né, levava o Lula numa sala, o Pelé numa outra sala. Cara, a popularidade do Pelé, assim, e eu já tive com o Pelé em momentos assim que não tinha mídia nenhuma, não tinha nada.
a delicadeza dele com as pessoas, sabe? É uma coisa genuína. Ele trata bem as pessoas. Não é porque... É dele, entendeu? Ser uma pessoa boa e tratar bem as pessoas. Não é na frente Não das é na câmeras. frente das câmeras. Não é na frente das câmeras. O Pelé realmente... E eu acho assim, lamentável, porque eu vi isso acontecer. O Pelé foi muito maltratado pela mídia brasileira, eu diria, e pela intelectualidade brasileira, porque o Pelé foi tricampeão durante a ditadura. E houve a acusação de que o Pelé foi cooptado pela ditadura, etc. e tal, e que o Pelé não se posicionou. Porque naquele momento dos anos 60, existia o Cassius Clay, né? O Muhammad Ali, boxer, figura mundial menos equiparada ao Pelé, porque o futebol era mais popular que o boxe, mas era uma figura mundial incrível. E o Cassius Clay se posicionou politicamente de uma maneira muito forte nos Estados Unidos. E a esquerda brasileira e a mídia brasileira queria que o Pelé fizesse algo similar. Que não tem nada a ver, sabe? O Pelé vivia o momento dele, era a pessoa dele, enfim, e o Pelé ficou famoso com muito, muito novinho também, quer dizer... E ele falou, em 69, quando ele fez os 1000 gols, o 1000º gol no Maracanã, né, chorando, aquela coisa de, poxa, que o brasileiro tinha que cuidar das criancinhas, e aquilo foi desmerecido como se fosse uma coisa menor. Agora, se você imaginasse que o Brasil, de fato, a partir daquele momento, tivesse um olhar para a infância, né, que o Pelé pediu, a gente teria sido um outro país, né? Mas o Pelé, porque era negro, porque a gente tinha preconceito, jogador de futebol, não sei o quê, não tinha o peso político para transformar aquela frase ou aquela ação dele numa coisa que fosse forte o suficiente para o governo, claro, que estamos falando, era um governo militar, mas que falasse, poxa, realmente, vamos dar uma olhada éramos 90 milhões na época, né? Imagina quanta gente nasceu depois, etc. Tal, mas o Pelé... Eu admiro muito o Pelé, eu acho assim que o Pelé foi... O Pelé botou a gente no mapa. O que era o Brasil antes da gente ganhar a Copa do Mundo? Um gente? grande embaixador, vendedor de né, café, do Brasil. é o Pelé. Eu diria que a gente tinha que ter um passaporte amarelo. Você vai no Brasil, você vai pelo mundo, ninguém conhece a bandeira brasileira, mas conhece a camisa da seleção. Na Guerra do Iraque, por exemplo, eu andava com a camisa da seleção na bolsa o tempo todo, porque se o bicho pegasse alguma coisa assim, eu mostrava a camisa. Ó, tem nada a ver com isso, eu sou brasileiro. Sou brasileiro, tô livre. E eles adoravam, a gente tinha acabado de ser pentacampeão, né? 2003, né? 2002, tínhamos ganho lá no Japão. E o Pelé tinha isso. Quer dizer, se você botasse um passaporte brasileiro amarelo com a cara do Pelé na foto, a gente não precisava de visto para lugar nenhum. A gente já estava em qualquer lugar, entendeu? Porque a simpatia que o brasileiro tem, isso era uma coisa que eu sempre... aproveitei disso. Você ia para qualquer lugar, você dizia que era brasileiro, você era super bem visto. Porque, é futebol, é carnaval, é mulher bonita, sei lá, seja o que for, pode ser caricaturas ou estereótipos, mas é verdade, faz parte da gente. Uma coisa alegre. Essa alegria, o brasileiro é visto como um povo alegre, né? Isso você vê miséria pelo mundo, e eu vi miséria do tipo, sabe, pão de forma? Na África eu já vi neguinho comprar uma fatia de pão de forma. É nesse nível de miséria. Você falava em Pelé, sabe? Pô, neguinho sorria, sabe? Um troço assim, era uma coisa muito diferente. Agora, assim, tá bom, eu entendi que o Senna tinha essa obsessão, mas ele não era um cara humilde, um cara afável, amigável também? Não. Não? Não. Como que você via ele? Eu fiz o Senna nos Grandes Prêmios do Brasil, na cobertura no Brasil. Eu cheguei a fazer 3 temporadas de Fórmula 1, incompletas, mas depois do Senna morrer. Então eu não posso dizer que eu fui íntimo do Senna, não, mas eu estive várias vezes com ele. O Senna não parecia brasileiro. O Senna parecia uma pessoa europeia ou assim americana, aquela coisa que sabe exatamente o que é o melhor para fazer para a carreira dele. Ele era uma pessoa pouco espontânea e nas entrevistas, etc. Ele com certeza ele te dava a resposta que era a melhor resposta para o futuro e para a carreira dele. Infelizmente, eu acho que ele estava mudando exatamente quando ele morreu. Quando ele teve com a Adriana Galisteu, etc. Aqui em São Paulo, eu fiz o Grande Prêmio de 93, por exemplo, eu tive com ele logo depois. Ele estava mais leve, ele estava mais solto. Claro que o Prost já tinha parado, o Mansell tinha parado, né? O Piquet já tinha parado. E ele virou uma certa majestade da Fórmula 1, mas ele estava uma pessoa
Talvez porque ele já fosse tricampeão também, ele já estava enxergando a vida dele, ou a noção do que era importante na vida de uma maneira diferente. Infelizmente, poxa, para todos nós, e muito mais para ele, obviamente, quer dizer, ele morreu naquele acidente num momento em que eu acho que ele estava se transformando como pessoa, ele estava enxergando que existia mais na vida do que ser campeão e ganhar corridas de Fórmula 1, entendeu? Essa foi a sensação que eu tive das vezes que eu tive com ele, e das impressões que eu tive. Mas, assim, é uma pena. Mas eu acho que o Senna não é tão brasileiro quanto o Pelé é. Quer dizer, eu acho que o Senna... acho que também o futebol e a Fórmula 1 não são coisas não são comparáveis. Né? Não são comparáveis. Eu acho, claro, que a morte de uma pessoa jovem, trágica e heróica, como fica, né? Claro, dá uma dimensão. Mas, obviamente, você vai numa favela, não compara futebol com Fórmula 1, gente. Claro, Vamos falar sério. Não tem como. Não tem como. É outra coisa, né? Mas ele era fantástico. Ele era, assim, um orgulho enorme.